No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter acabou perdendo a sua visão, e consequentemente também ficou bastante triste por causa disso. Após o Peter ter aparentemente ficado insatisfeito com todos os seus amigos conquistando algo importante, enquanto ele não havia feito nada para ser lembrado. E determinado que faria algo importante que as pessoas o lembrariam pelo mesmo. Peter resolveu fazer, e até mesmo criar algumas invenções para conquistar esse objetivo. Mas infelizmente, como estava focado em realizar um feito para ser lembrado, Peter acabou passando dos limites, e com isso chegou a perder a sua visão. O episódio começa no Ostra Bêbada, aonde o Quagmire chegou a receber uma homenagem pelo seu feito. Ao mesmo tempo, Peter aparentemente não estava muito feliz pelo seu amigo, pois enquanto todos eles tinham algo com que se orgulhar, com o Quagmire recebendo a chave da cidade, Morty ganhando a competição de boliche, Joe fazendo um ótimo serviço no seu trabalho, e por último o Cleveland, que costumava ser um leiloeiro de sucesso. Após isso, Peter comenta que ele era o único que não possuía nada. E caso não estivesse mais ali no dia seguinte, ninguém conseguiria se lembrar dele. Nesse momento, Cleveland o aconselha que fosse para o alto de um enorme prédio, e caísse em cima de uma famosa atriz. Com isso, ele seria lembrado para sempre por esse feito. Porém, Peter resolve fazer algo a respeito, e fala que daquele momento em diante as coisas seriam diferentes. Em seguida, ele decide ir até o telhado do estabelecimento. E grita aquela mesma frase que falou anteriormente para seus amigos. No entanto, Peter infelizmente chegou a cair lá de cima. E por coincidência, a vítima havia sido ninguém menos que aquela mesma atriz que o Cleveland falou a respeito. Nesse momento, Peter inesperadamente descobriu que fez uma coisa imperdoável. E depois de ter se livrado do corpo adequadamente, ele obviamente resolveu dar o fora dali. No outro dia, ainda determinado em fazer algo para ser lembrado, Peter decidiu criar aquele meio de transporte voador. No entanto, o Steel não apenas acabou indo parar dentro daquela árvore, mas também descobriu que havia alguns elfos dentro dela. Mais tarde, na escola primária de Quahog, Peter finalmente percebeu o que precisaria fazer para ser lembrado, já que pretendia acabar com a poluição usando aquele seu novo personagem. Em seguida, Peter entra no refeitório de uma forma bastante exagerada e ensina algumas coisas para as crianças sobre os meios de evitar a poluição na cidade. Um tempo depois, Peter estava bastante triste com a situação, pois infelizmente passou a semana inteira fazendo coisas diferentes, e não chegou a ter sucesso em nenhuma delas. Ao mesmo tempo, Cleveland o aconselha que parasse de fazer comparação com outras pessoas, e descobrisse o que havia de especial nele mesmo. Nesse momento, uma reportagem passava na televisão, a respeito de um homem que detinha um recorde bastante questionável. Nesse momento, Morty o aconselha que poderia quebrar um recorde mundial. No entanto, ele não estava muito confiante para isso, pois não conseguia fazer nada que ninguém já tivesse feito. Mas felizmente, Peter conseguiu descobrir o que poderia fazer a partir daquele momento. No dia seguinte, enquanto ele se dirigia para a igreja com sua família, Lois percebeu que o Peter estava comendo bastante daquelas balinhas. Porém, o que estava ingerindo era nada menos que moedas. E em seguida, ele revela que pretendia bater um recorde jamais visto, em comer a maior quantidade de moedas que conseguisse. Um tempo depois, Peter já estava com a sua barriga completamente cheia de moedas, e chegou até mesmo a fazer umas músicas com o barulho que a mesma estava fazendo. Mais tarde, Peter e Lois resolveram fazer umas coisas antes de dormirem. Boa noite, amor. Na manhã seguinte, ao desligar o despertador, Peter inesperadamente percebeu algo de estranho, e chegou a descobrir que havia perdido a sua visão. Um tempo depois, no centro médico, o Dr. Hartman revela o que havia acontecido com Peter. Depois de ter ingerido tantas moedas de metal, ele aparentemente acabou sofrendo um envenenamento por níquel, o que no final resultou na perda de sua visão. De volta em casa, Lois conversa com a família que agora precisariam ajudar o seu pai. Ao mesmo tempo, Meg lembra que nenhum deles chegou a lhe ajudar, quando algo terrível havia acontecido com ela. Quer saber, se você não vai rir, então não vou te fazer companhia. Após isso, Peter ficou bastante triste com a situação, pois agora infelizmente apenas seria lembrado por ter perdido a visão. E para tentar lhe confortar, Brian comenta que mesmo com esse tipo de problema, as pessoas costumavam ter uma vida prazerosa. E nesse momento,
Peter conseguiu ficar um pouco animado, e finalmente decidiu fazer alguma coisa. Mas acabou sendo impedido pelo seu filho. Já de noite, depois de ter saído do banheiro, Peter chegou a ter dificuldades para encontrar o seu quarto, e acabou indo parar no do seu filho Chris. Porém, não apenas o confundiu com a Lois naquele momento, mas ele também quase chegou a fazer umas coisas com o Chris. Porém, acabou percebendo que aquele era o seu filho. O que no final gerou um momento bastante desconfortável. E após isso, ele resolveu voltar às tentativas para encontrar o seu quarto. Tenha uma boa noite, filho. Ainda está acordada, amor? Que isso? No outro dia, Peter apareceu ali com um novo cachorro. E ao ser questionado em relação a isso, ele revela que o cão iria lhe ajudar o guiando para fazer as coisas. Pois infelizmente graças a seu novo problema de visão, acabou fazendo algumas coisas questionáveis em lugares que não deveria. Durante isso, ele chegou a comparar esses momentos de vergonha com a vez em que foi morar na casa do super-homem. Nesse momento, Brian o lembra que ele ainda estava se ajustando com isso, e que não poderia esperar se acostumar da noite para o dia. Ao mesmo tempo, Peter revela que estava indo para o bar. Em seguida Lois apareceu ali, e revela que procurou vários grupos de apoio para ajudar o seu marido. Durante isso, ao ser questionada em relação ao seu visual, Lois comenta que não estava mais usando maquiagem, pois como Peter acabou tendo aquele problema, já não estava mais dando importância para sua aparência. Porém, depois de perguntar se a mudança estava tão perceptível assim, Lois revela que pretendia ficar ao natural. Enquanto isso, no Ostra Bêbada, uma coisa bastante comum acabou acontecendo ali, e a mesma resultou com o local pegando fogo. Momentos depois, Peter apareceu ali com seu novo cachorro. E depois de tê-lo amarrado naquele parquímetro, ele resolveu entrar para tomar uma cerveja, sem saber obviamente o que estava acontecendo naquele momento. Durante isso, ao descobrir que seu amigo estava pedindo sua ajuda, Peter rapidamente decidiu lhe dar uma força, e o levou para fora do estabelecimento. Durante isso, ele acabou descobrindo que o local estava em chamas. Ao mesmo tempo, Lois e Brian chegavam ali no local, e eles estavam bastante orgulhosos pelo seu ato heróico. E por causa do mesmo, as pessoas finalmente iriam se lembrar dele. No dia seguinte, depois de ter finalmente recuperado a visão, com os olhos que recebeu daquele mendigo que chegou a ser arrastado, Peter acabou sendo acompanhado por um personagem bastante familiar, até a prefeitura de Quahog, aonde felizmente chegou a receber aquela medalha das mãos do prefeito, e a mesma simbolizava o seu ato de bravura da noite passada. E no final, o seriado decidiu fazer algumas referências com aqueles personagens, e também da maneira como o episódio foi finalizado.